Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Vamos fazer hoje uma revisão da semana 3 do PET volume 1. Vem comigo! Nós vimos, ao longo dessa semana 3, a importância do saneamento básico. Nós vimos que o saneamento básico é o conjunto daqueles serviços essenciais de água, esgoto, tratados, água potável disponível para a população, coleta de lixo. E, infelizmente, nem todo local possui o saneamento básico, Várias regiões, inclusive do Brasil, possuem população com situações precárias, expostas à água contaminada, sem coleta de esgoto, no meio do lixo. Nós vimos alguns dados lá do Instituto Trata Brasil, que só em 2018, cerca de 233 mil casos por doenças associadas à falta de saneamento básico foram registrados. E isso traz um problema muito sério, porque são várias doenças que se propagam pela população, há um alto índice de mortalidade infantil, redução da qualidade de vida. Então é um problema seríssimo que deve ser levado a sério pelos nossos governantes para propiciar a essas populações carentes os serviços básicos, os serviços essenciais à saúde e à cidadania. Então, dentre as doenças que podem ser transmitidas pela falta de saneamento básico, nós podemos citar algumas doenças causadas por vírus, como a hepatite A e a poliomielite, doenças causadas por bactérias, como cólera, febre tifoide, leptospirose, doenças causadas por vermes, como esquistossomose, ascaridíase e cisticercose, e doenças causadas por micro-organismos conhecidos como protozoários, como amebíase, giardíase e toxoplasmose. Depois nós vimos sobre as vacinas. Na aula 2 nós falamos das vacinas. Nós vimos que as vacinas elas surgiram no século XVIII com estudos feitos pelo médico inglês Edward Jenner, que ele estudou, fez alguns testes utilizando o vírus que causava uma doença chamada varíola. Então ele fez um teste injetando secreções de uma ferida de varíola de uma pessoa contaminada e inoculando no organismo de uma pessoa saudável, vindo a constatar que esta pessoa não desenvolveu a varíola depois desse experimento, dessa inoculação. Então ele viu que isso fazia com que as pessoas se tornassem imunes à doença. Então assim surgiu a ideia, as primeiras ideias da vacina. Nós vimos que o sistema imunológico é um conjunto de órgãos e estruturas que tem a função de proteger o nosso organismo contra patógenos, que são vírus, bactérias, invasoras que podem causar doenças no nosso organismo. Então, as principais células do nosso sistema imunológico são chamadas de glóbulos brancos e percorrem o nosso corpo todo através da corrente sanguínea em busca de possíveis ameaças e caso sejam detectadas essas ameaças, ela é destruída, eliminada. Há algumas células, os plasmócitos, que são algumas células do sistema imunológico, produzem o que nós chamamos de anticorpos, que são proteínas que se ligam ao patógeno, ou seja, ao vírus ou à bactéria invasor, sinalizando aquele patógeno, E então outras células do sistema imunológico recebem aquela mensagem, se deslocam ali para o local onde estão aqueles vírus e aquelas bactérias marcadas pelos anticorpos e destroem a ameaça. Então essa é a ideia do anticorpo, sinalizar o vírus, a bactéria, para que outras células cumpram o seu papel de eliminar aquela ameaça. Nós vimos sobre memória imunológica, que quando o nosso organismo, o nosso sistema imunológico combate um tipo de patógeno, ele desenvolve uma memória imunológica e depois, da próxima vez, quando houver uma nova invasão por aquele mesmo tipo de patógeno, por aquele mesmo vírus ou bactéria, a resposta do organismo vai ser muito mais rápida, porque ele já conheceu, ele já teve contato com aquele organismo, com aquela estrutura invasora, e então ele combate rapidamente. Essa é a ideia da vacina, injetar partes de micro-organismos ou então micro-organismos enfraquecidos no nosso organismo, micro-organismos que não têm capacidade de causar algo mal para o organismo, para o nosso organismo,
ele não tem capacidade de se reproduzir, no caso for um vírus, por exemplo, vai ser um vírus inativo, que não vai causar problemas para o organismo, vai servir só para poder apresentar aquela ameaça ao nosso sistema imunológico, dando chance a ele de produzir os anticorpos perante a uma ameaça, a uma falsa ameaça, né? E quando houver um contato real com aquele vírus ou com aquela bactéria, o organismo vai ter desenvolvido a sua memória imunológica e vai ter uma resposta muito mais rápida, eliminando a ameaça antes mesmo que ela tenha chance de se proliferar, de se disseminar pelo organismo, causando doenças. Então, assim, as vacinas conseguem inibir, né, prevenir essas doenças no nosso organismo. Vimos também alguns gráficos, né, da Organização Mundial da Saúde indicando os níveis drásticos de redução de casos de determinadas doenças após a vacinação, como por exemplo a poliomielite, a vacinação do sarampo, a vacinação do tétano. E por fim nós falamos da vacina do Covid-19, né, que é a esperança em meio à pandemia. Então, graças às vacinas, nós temos uma esperança, uma chance de combater o vírus, o coronavírus, e eliminar e acabar com essa pandemia. Então, nós temos algumas vacinas já disponíveis no mercado, a população está sendo devagar vacinada, e assim que todo mundo estiver vacinado, todo mundo vai ter desenvolvido uma memória imunológica, né, contra aí o coronavírus, e o vírus não vai mais conseguir se reproduzir no organismo das pessoas, erradicando assim essa doença e acabando a pandemia. Vamos corrigir o exercício de fixação número 1. O que são vacinas? Vacinas são produtos biológicos contendo patógenos atenuados com o intuito de estimular o nosso sistema imunológico a desenvolver respostas rápidas no combate de organismos invasores. 2. Qual a importância da vacina para a saúde? As vacinas combatem doenças causadas por vírus e bactérias. Graças às vacinas, inúmeras doenças graves foram erradicadas, salvando milhões de vidas todos os anos. 3. Qual a função do sistema imunológico? Identificar e combater possíveis invasores como vírus e bactérias, destruindo-os antes que se desenvolvam e prejudiquem o nosso organismo. Agora é a correção da atividade da semana 3 do PET 1, lá na página 42. Atividade número 1. O mapa ao lado evidencia o índice de brasileiros sem saneamento básico por região do Brasil. Analise os dados e, com base nos conhecimentos desenvolvidos na semana, responda. Indique quais regiões do Brasil possuem menores porcentagens de saneamento básico e cite possíveis consequências para a população. Então, analisando aqui esse mapa, nós temos algumas regiões, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na região Sul, nós temos uma porcentagem de 35,9% pessoas sem saneamento básico. Na região Centro-Oeste, 49,3% pessoas... 49,3% dessa população não possui saneamento básico. Na região Sudeste, apenas 13% da população. Enquanto na região Nordeste, 58,8% da população não possui acesso ao saneamento básico. No Norte, 82,3%. E a população total do Brasil, né, corresponde a 37,6% de pessoas sem acesso ao saneamento básico. Então, indique quais regiões do Brasil possuem menores porcentagens de saneamento básico e cite as possíveis consequências. Então, as regiões com menor porcentagem de pessoas sem saneamento básico são as regiões Norte, né, com 82,3% e Nordeste, com 58,8%. A falta de saneamento básico traz vários tipos de prejuízo para a população, principalmente na área da saúde, causando doenças, reduzindo a qualidade de vida e aumentando os índices de mortalidade na região. 2. Cerca de 1 milhão de mortes são contabilizadas por ano no mundo, advindas de doenças relacionadas ao contato direto com as fezes humanas e ou esgoto a céu aberto. São doenças bacterianas que podem ser transmitidas pela ingestão ou contato com a água contaminada. Durante a semana, né, a aula
que nós falamos aqui do saneamento básico, nós vimos que existem algumas doenças que são causadas por vírus, outras por bactérias, outras por vermes, protozoários. Aqui o exercício está pedindo as doenças bacterianas que podem ser transmitidas pela ingestão ou contato da água contaminada. Então, se nós voltarmos lá no conteúdo, nós vamos ver que cólera, febre tifoide e leptospirose são doenças causadas por bactérias presentes na água contaminada. 3. As vacinas são importantes para a prevenção de doenças bacterianas e virais, principalmente. Sobre o mecanismo de ação delas, é correto afirmar que a presença de antígenos mortos ou atenuados na vacina induz a produção de anticorpos pelo organismo. Então, seria a alternativa C a correta. As outras estão incorretas, né? A letra A, a vacina injeta micro-organismos vivos que podem causar doenças. Não. Letra B, a vacina promove uma resposta passiva, já que introduz anticorpos prontos no organismo. Não é verdade, os anticorpos eles vão ser produzidos depois. Letra D, tomar vacina não é seguro diante dos grandes riscos e de efeitos colaterais. Nada a ver, né? Então, correta aqui é a alternativa C. 4. Uma mulher de 90 anos se tornou hoje a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, como parte da campanha de imunização iniciada lá no Reino Unido. Margaret Keenan, que fará 91 anos na semana que vem, disse que o imunizante foi o melhor presente de aniversário antecipado. Essa foi uma notícia publicada lá no site do UOL em 14 de janeiro de 2021. Pesquise e descreva a importância da vacinação ser uma escolha coletiva e não individual. Então, vocês vão pesquisar na internet, nos livros, vão entender esse tema, né? E escrever ali porque é que é importante se vacinar uma população como um todo. E não adianta nada uma pessoa vacinar e a outra não. Então, eu vou só descrever aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem com as palavras de vocês, tá? A gente pode dizer que se em uma população apenas alguns indivíduos se vacinarem, os que não se vacinaram serão contaminados e desenvolverão a doença, permitindo que o patógeno, né, o vírus, a bactéria, se multiplique e evolua, ficando mais resistente e posteriormente atacando a população vacinada também, adoecendo toda a população e invalidando os efeitos iniciais da vacina. Então não adianta um vacinar e o outro não. A vacinação é um método de prevenção de doenças coletivo. Né? Todo mundo tem que se vacinar, porque assim o vírus, a bactéria, não consegue se desenvolver em nenhum organismo sendo erradicado. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, acompanhem a correção dos exercícios, façam as atividades, não deixem as atividades acumularem. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom. Estou sempre à disposição. Eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.